Com seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com Deus agora e iniciar a nossa casa firme. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia e por essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós. Mais uma semana, meu Deus, nós temos a nossa oportunidade de sermos construídos, edificados pelo Senhor. Cada um de nós, com foco, meu Deus, no nosso crescimento espiritual, com a condição que só o Senhor pode dar a uma pessoa, de chegar mais alto, de ser edificado, meu Deus, com materiais sólidos, firmes, materiais que vão trazer para nós sustentação, que vão nos manter, meu Deus, no lugar em que o Senhor nos plantou, que vão nos dar, meu Pai, condições de irmos além, de não estarmos, de não vivermos, meu Deus, a mesma vida, a mesma condição, a mesma situação, de não ficarmos, meu Pai, não nos nivelarmos com o mundo. Eu peço, nos perdoa por todos os pecados que nós cometemos, cada falha, cada erro, cada atitude imprudente, cada inconsequência, meu Deus, que nós cometemos, cada passo que nós demos que o Senhor reprova, cada postura, cada palavra, cada atitude, cada gesto, cada abertura, meu Deus, que nós demos para o mal, que nós, com condições para fazermos a Tua vontade, para sermos, meu Deus, os melhores filhos, os melhores maridos, os melhores pais, para sermos os melhores amigos que uma pessoa já teve, para sermos excelentes. Quantos, meu Deus, que nessas chances, oportunidades, falharam. Não desagradaram alguém, mas desagradaram o Senhor. E esse é um problema na vida de alguns. A necessidade, a carência que ainda tem de agradar alguém, agradar uma pessoa e principalmente agradarem a si mesmos, optando, escolhendo o prazer e não, meu Deus, aquilo que é certo, não, meu Deus, optando pela Tua palavra. Eu peço que assim o Senhor nos perdoe e que nos ajude, meu Deus, a começar. Para aqueles que ainda não começaram, que o Senhor mostre que não é tarde demais. Não importa quantos anos se passaram. O Abraão começou com 75 a caminhada dele com o Senhor. E é como, meu Deus, se ele não tivesse vivido antes daquilo. Porque o que nós vemos registrado, o que conta, o que foi, meu Deus, considerado, foi depois dele ter começado a caminhar, a andar com o Senhor, a andar, meu Deus, segundo a Tua palavra. Assim também a nossa vida, o que vai contar para nós. Os anos que serão contados, serão os anos, meu Deus, que nós estivermos no Senhor. Serão os anos que nós estivermos na obediência. Os anos que nós, meu Deus, pagarmos preços que o Senhor determinou. Os anos que estivermos, meu Pai, Te servindo ao Senhor, vivendo dentro, meu Deus, de um propósito. Não, meu Pai, apenas para nós, por momentos, por uma tentativa de satisfação que nunca acontece com a presença de ninguém, com a compra de nenhum material, com o consumo, meu Deus, de qualquer coisa, seja uma bebida, seja uma comida, seja, meu Deus, alguma coisa que anestesia, que entorpece. Não, não existe. Nós vamos nos realizar no Senhor, a partir do momento que Te conhecermos, a partir do momento, meu Deus, que andamos dentro da Tua vontade. E eu peço que o Senhor nos ajude. Eu consagro, meu Deus, esse dia. Eu consagro, meu Pai, essas 25 horas que nós vamos estar na Tua casa, na Tua presença. Eu consagro, meu Deus, cada
cada pessoa que vai passar por aqui, aquelas que estão iniciando conosco agora, cada homem, cada um, meu Deus, que vem, que para, que ouve, que busca, meu Deus, que vem para bater na tua porta, eu peço que ela seja aberta. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor, meu Deus, manifeste o teu poder na vida de cada um. Que haja diferença. Que o Senhor faça na vida do teu povo. Que o Senhor opere, abençoe, que o Senhor, meu Deus, realize. Que o Senhor derrame unção sobre nós. Nós temos falado da unção do Senhor, meu Deus, que faz toda a diferença. E eu oro para que cada um, meu Deus, receba, que possua, meu Deus, e que viva de acordo com a unção do Senhor. Que cada um viva de acordo com a unção que recebeu do Senhor. A unção que traz sabedoria. A unção, meu Deus, que nos equilibra. Não cabe mais uma pessoa que foi ungida pelo Senhor, que conhece o Senhor, meu Deus, viver desequilibrada e considerar, está tudo bem. Não está tudo bem, nós precisamos, nós queremos, meu Deus, o Senhor. E nós queremos, meu Deus, que o Teu Espírito esteja em nós, tanto para nos dar essa força, esse poder, esse equilíbrio, meu Deus, que é o que o Senhor diz na Tua palavra. O Senhor não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas sim o espírito de amor, de força, de poder e de equilíbrio. E eu oro por esse equilíbrio na vida de cada um. Eu oro por esse poder, o poder interno, o poder mental, o poder sobre as emoções. E eu não aceito, meu Deus. Desde já eu oro ao Senhor, meu Pai, e eu rejeito aqueles que as emoções têm poder sobre eles. Mas eu peço que pela Tua palavra, que pelo agir do Espírito Santo, seja cada um aqui que tenha poder sobre as emoções. Poder, meu Deus, sobre as situações. E não as emoções, as situações ter poder sobre algum de nós. Esteja conosco, Senhor. Não só agora e não só aqui, mas que agora, que aqui, que com cada um, meu Pai, que vier te buscar, que onde estiver, que o Senhor esteja com ele, que o Senhor o acompanhe, que o Senhor, meu Deus, o abençoe. Eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua unção e o Teu poder sobre a nossa vida. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor nos proporcione experiências únicas no Senhor, meu Deus, e que essas experiências causem um mover que não pare em nós, mas que por obras, atitudes, palavras, generosidade, cumplicidade, que por, meu Deus, uma convicção, que por palavras, por atitudes, por obras, que nós continuemos, meu Deus, e apenas esteja começando em nós o mover do Teu Espírito Santo. Eu peço que o Senhor abençoe esse trabalho, que essa casa, meu Pai, esteja sendo construída na vida de cada um de nós, e que ela seja firme, como o Senhor fez, meu Pai, na vida do Davi, e depois prometeu a Jeroboão. Mas este não teve caráter, não foi fiel, para que também visse ele a sua casa firme, e o seu, meu Pai, domínio, a sua posteridade reinando para sempre. Que não seja assim conosco, mas que venhamos aproveitar, aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração e avançar, meu Pai, naquilo que o Senhor tem nos chamado. Muito obrigado pela vida, obrigado por hoje, obrigado por esse dia, obrigado, meu Deus, por mais esse projeto Casa Firme. Obrigado por cada pessoa que o Senhor enviou, que o Senhor deu essa visão e trouxe até a Tua casa, para ouvir a Tua palavra, para fazer a Tua vontade. Eu te agradeço por tudo. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 2 Samuel 23. Versículo 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um taquimonita,
chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens, numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se uniram em Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Eu poderia continuar lendo aqui, mas você já tem uma boa noção, uma boa ideia do que esses homens, alguns deles, aqui não eram todos, né, mas alguns deles aqui que nós vemos a diferença que havia na vida deles para a vida dos demais, para a vida de outros homens da época. E boa parte desses homens, e aqui tem um grupo enorme, se juntou a Davi numa condição que era uma condição bem indigna, vergonhosa, uma condição de humilhação para a maioria, que foi quando nós, ainda sempre tem aquela palavra, né, até ficou marcado aquele lugar que foi a caverna de Adulão, onde aqueles homens, a Bíblia diz que estava ali o Davi, tinha conversado, né, naquela fase da vida dele, onde seu caráter foi testado, porque ele não tinha uma casa para morar. Aliás, ele tinha uma boa casa, mas ele não podia morar na casa dele. Ele tinha uma bela esposa, mas ele não podia ficar com a esposa dele. Ele tinha já uma unção de rei na cabeça, mas ele não podia sentar no trono, ele não podia sequer desfrutar das dependências do palácio de Israel, nem como um auxiliar. Olha que coisa, hein? Eu tenho mulher, mas não posso estar com a minha mulher. Tenho casa, mas não posso estar na minha casa. Tenho unção, tenho autoridade, poder já me foi dado, mas eu não posso exercer o meu poder. Eu não posso fazer uma atitude, eu não posso tomar uma decisão ali que impacte o meu povo, inclusive para o bem. Porque nessa época, Davi estava tendo seu caráter testado. E todo mundo, a primeira coisa que a gente aprende com essa palavra, se você está num momento que o seu caráter está sendo testado, Deus só testa o caráter de quem Ele está para promover. Ninguém precisa ser testado. Nos países onde tem pena de morte, que a pessoa já está condenada, o caráter dele é testado para ele morrer? Vamos testar, ver se ele aguenta ir para a cadeira elétrica. Ninguém é testado para morrer, ninguém é testado para perder alguma coisa. As pessoas são testadas, e isso tem que, agora, trazer para você, não é um fio de esperança. Não é uma gota de esperança. Tem que trazer para você uma cachoeira de esperança.
só é testado quem está prestes a ser promovido. É igual na prova, na escola a gente faz prova para ir para o próximo ano. Para passar, para crescer, para mudar de série. E na vida é assim. Davi, nessa época, que se juntou a ele os 400, que foram e se encontraram com ele. Não é que se encontraram com ele, que marcaram, vamos encontrar, tal. Não, eles o encontraram. 400 que a Bíblia diz, endividados, gente rejeitada, desgostosa, gente que não tinha, mais cabida em casa, com a família, no bairro onde morava, no vilarejo, na cidade, que não era bem-vinda, aquele tipo de pessoa que já estava cansada de não, você não pode, você aqui não compra, você fulano não vale nada, você não foi o melhor filho, você não foi o melhor marido, você não foi o melhor pai. Esses homens dispensáveis, tanto que eles estavam juntos, eles se uniram, você não vê eles com as suas famílias, você não vê eles ali trazendo algo bom. Quem ainda teve a oportunidade de assistir o teatro viu. Homens que parte daquela rejeição que eles sofriam era porque eles saqueavam o próprio povo. Eles não eram homens corajosos, valentes de enfrentar o inimigo, mas enfrentavam o próprio povo. Gente de bem. Então, esse tipo de gente, nessa fase de Davi, a fase que o caráter dele estava sendo testado, porque ele tinha tudo, mas não podia usufruir de nada, ele tinha a condição, mas a condição dele não estava sendo ali praticada, não é porque ele não queria, mas porque ele não podia, porque Deus, diga Deus, colocou limite. E a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa, inclusive, pensar mais em Deus do que no diabo. Tem gente que todo momento, o diabo. Não, em Deus. O diabo não passa de um cão na coleira de Deus. É ou não é? O diabo, o que ele está podendo fazer é porque ele realmente pode fazer. O diabo ele pode fazer pelo lado de Deus e pelo meu lado. Porque se eu não der legalidade, ele não vai. Se Deus não der permissão, ele não vai. Não deixa o diabo assumir o protagonismo da sua mente. É o diabo. É o diabo. Não. Eu vejo, não exatamente, mas eu vejo uma permissão de Deus quase, então eu repito, não é igual, mas eu vejo uma permissão de Deus quase no mesmo nível na vida do Davi que ele permitiu na vida do Jó. Porque veja que o Davi, a diferença, Davi era novo ainda, era mais jovem, e o Davi tinha uma unção de rei para o povo de Deus. Então, para poder colocá-lo no lugar dele, para não ser um novo fracasso como foi o Saul, Deus estava dando a ele todas as condições, baseado no que? Experiências que ele deveria ter. Ele, inclusive, lidar com os rejeitados e saber como é a vida, e a gente não vê diferente disso lá atrás em José também. O próprio José, que Deus tinha ali um projeto, que Deus tinha ali um plano para ele, um plano por meio dele, e Deus ali testando José, levando, não foi Deus que fez, mas Deus permitiu que algumas coisas na vida dele, na vida do José, na vida do Jó, na vida do Davi, que beirassem o limite.
mas a todos Deus promoveu de forma que essa fase da vida deles, diga fase, a gente tem que saber que a vida é feita de fases. E o que Deus fez depois, fez com que essa fase da vida deles ficasse para trás. Às vezes, você está numa fase. Ah, porque está acontecendo isso. Ah, porque está assim. Ah, porque eu estou vivendo isso. Você tem que pensar. Será que você não está numa fase em que o seu caráter está sendo testado? Deus está tratando, Deus está permitindo situações para que você cresça. Deus está permitindo pessoas perto de você para que neste momento você invista nelas. Quantos homens mesmo, repare que os homens eles têm, por natureza, uma tendência a serem mais egoístas, de estar em torno de si mesmos. Tanto que você vê a capacidade de doação maior, isso é inegável. Isso é inegável, e para mim é indiscutível. A capacidade, a diferença, tanto que você estranha mais quando uma mãe ela é mais desapegada dos filhos do que o pai. É ou não é verdade? Você estranha muito mais quando uma mulher é desapegada dos filhos do que quando o pai é. Porque o natural é a mãe. A mãe, inclusive, doa mais. A mãe dá mais. A mãe, ela recebe no começo, porque a terra e a semente, mas depois ela só dá. Ela carrega o filho o tempo da gestação. É ela depois que amamenta. É ela que carrega mais o filho. Se alguém algum dia fez essa experiência e conseguiu cronometrar o tempo, e conforme vai evoluindo e crescendo uma criança, o peso que uma mãe carrega enquanto o filho ainda é de colo, a diferença do tempo que uma mãe carrega um filho para o tempo que um pai carrega um filho, é algo que deve dar, assim, no mínimo 100 vezes mais. Está entendendo? Não é uma coisa assim, é o dobro. É 10 vezes mais, 100 vezes mais. A mulher é mais doadora. O homem é menos. O homem é mais egoísta. Agora, aqui nós estamos falando de um homem que Deus estava colocando para ser rei. Então você precisa analisar. O que Deus está permitindo, colocando e agindo na sua vida? Porque isso tem a ver com o que Ele quer fazer. O que Ele tem para você aí pela frente. Mas, para você chegar na fase 2, que pode ser a próxima, você primeiro tem que passar pela fase 1. Não adianta só ficar pensando na 2, não, porque na fase 2 vai ter isso, porque na fase 2 vai ser assim, sendo que eu estou na fase 1 e eu preciso passar pela fase 1. Eu preciso ter a atitude certa, a postura certa, eu preciso me colocar da maneira certa. E aqui é um trabalhar de Deus. Quantos que ainda não têm o discernimento? Por que as coisas ficaram mais difíceis? Por que eu estou tendo que lidar com tais pessoas? E não precisa fazer força agora na sua mente, não de pensar. Quem? De repente, tua esposa é a pessoa que Deus está usando para testar o seu caráter. Seus pais, as pessoas do seu dia a dia. Porque você não vai precisar ir até as pessoas. As pessoas virão até você. É igual foi na Arca de Noé. Deus sabe o que Ele faz. Noé teve
que ir até a floresta? Lembra do Noé e a arca? O Noé teve que ir até a floresta, teve que descer aqui para a Amazônia, teve que ir nas florestas onde tinha lá, no Oriente Médio, ele foi? Os animais, por casais, foram até ele. Se Deus mandou os animais, e os animais chegaram até o Noé para entrar na arca, você acha que não são as pessoas certas que estão também cruzando o seu caminho? Não, não pode ser, porque só tem gente assim perto de mim, só tem gente de tal maneira. Não, tem quem tem de estar perto de você. Isso é para testar o seu caráter, para que você cresça, para que você tire de você o egoísmo, para que você seja uma pessoa que teme a Deus. Quantas vezes teve coisa na minha vida que eu só mudei de verdade, quando Deus colocou algumas pessoas perto de mim, que apesar de parecer, apesar de parecer que eu era muito diferente delas, na verdade eu era muito parecido com elas. Eu lembro especificamente de uma pessoa com quem eu trabalhei, inclusive trabalhei na igreja, já falei sobre. Eu trabalhei na igreja ao longo da minha vida na obra, eu trabalhei com duas das piores pessoas que eu já conheci na vida. As duas piores pessoas que eu conheci na vida. E uma delas revelou que eu tinha muito mais, que eu era muito mais parecido do que diferente, como eu pensava. Mas como que eu vi isso? Obrigado, Deus. Quando eu lembro da época, algumas coisas eu lembrar, eu penso, olha, é ruim de lembrar. Mas toda vez que eu lembro, eu já naquele momento que eu estou pensando nessa fase da minha vida, eu agradeço a Deus. Porque tem coisas que se eu não tivesse trabalhado perto de determinadas pessoas, e especificamente dessa, eu não teria mudado. Seria eu hoje ela, eu seria como uma pessoa. Eu faria como ela. Eu agiria como ela em algumas coisas. Eu caminhava para isso. Essa era a linha que eu estava tomando. Então, se você perguntasse para mim, aqueles homens lá, aqueles 400 lá, você acha que tinha coisa deles em Davi? Creio que sim. Creio que sim. E coisas que Davi precisava ver de perto, em alguém. Perceber ali, porque não tem nada como você ver. Você viver aquilo de, oh meu Deus, olha, eu estou vendo aqui, mas eu sou assim. Por exemplo, aquela época que falaram lá, que cantaram, né? Os homens de Davi. Vai, Davi! Esse é o dia que o Senhor te falou, a palavra. Ele entregaria os teus inimigos nas tuas mãos. Ah lá o Saul, vulnerável. Vai lá agora e mata ele. Vai lá, vai lá. O Davi foi. Vamos, vou lá. Pegou e cortou o manto, voltou com remorso. O Davi tinha esse lado dele. O lado impulsivo. O lado de viver o momento. Uma pessoa não vive um momento só para o bem, ela vive um momento para o mal também. É ou não é? Tanto que olha a impulsividade dele com a Betseba. Foi ou não foi? Não foi aquela coisa pensar, estava ali, opa, eu quero, eu pego, eu desfruto. Então Deus sabe quem, e eu vou mais me apegar a quem Ele tem colocado, Ele tem permitido. Deus sabe quem Ele tem enviado para trabalhar no nosso caráter. E a gente precisa ter essa maturidade espiritual, de poder ser afiado por pessoas.
Tem gente que chega perto de você para você ajudar, para você investir, para você doar, para você ensinar, para você cuidar. Tem gente que chega perto de você para levantar você. É aquela pessoa que chega, que te levanta, que faz você ver o que você não tinha visto. Falei sobre isso na segunda. Tem gente que precisa ter a humildade de olhar e de buscar uma referência, como ainda não buscou. Tem gente que foi tão desprovido de referência na vida que precisa agora. Porque às vezes eu escuto, né? Ah, mas eu não tive uma referência. Ah, meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Ah, os lugares por onde eu passei. Ah, eu passei em tantas casas. Ah, eu passei em não sei que lugar. Olha, eu conheci o ano passado, se eu não me engano, uma pessoa que a vida dela foi desse jeito. Perdeu o pai e a mãe cedo e depois foi morando em casas de pessoas. Sabe, uma casa era pior que a outra. Morou numa casa que era tudo gente perturbada, foi para outra casa onde as pessoas maltrataram. Depois ficou um tempo no orfanato. No orfanato, os momentos bons, não vou dizer em todos, mas tem um orfanato que o momento bom é quando tem algum grupo ali levando alegria, levando comida, levando roupa, levando brinquedo. Por isso que a gente precisa ajudar, né, mais ainda esses trabalhos. Que às vezes você fala, mas é uma vez por semana, às vezes. Aqui a gente, nos orfanatos, faz uma vez por mês. Podia fazer mais. Ah, mas por que não faz? Falta gente. Falta condição. Mas quantas vezes que o momento, o ponto alto da vida dessas crianças é quando tem alguém lá, cuidando delas, derramando amor sobre elas, brincando com elas. Não é nem tanto dar ali o brinquedo, levar a roupa, o presente, né? Mas pegar aquele momento de atenção, ensinando alguma coisa, mostrando que aquela pessoinha ainda é importante. Então, mas eu conheci gente que não teve base nenhuma. Não teve base para ser filha, porque não foi filha. Não teve tempo de aprender com a mãe. E depois as mulheres que se colocaram como mãe foram terríveis. Aí não teve tempo, não teve essa irmandade de quem está muito próximo. Cada hora era um tipo de irmão novo. Então a vida começou cedo. Então não tinha base para ser uma boa esposa, uma boa mãe, porque não foi uma boa filha, porque não teve essa oportunidade. Mas consciente que a pessoa era, eu não tenho referências. A pessoa olhou, um dia assistindo um programa, olhou para a bispo e falou, não, eu vou pegar como referência. E aí a gente entende, talvez de uma forma bem clara, bem factível, o que é humildade. Quantas pessoas que estão tendo, Deus está colocando um Davi. Igual, por exemplo, na vida dessa moça, colocou a bispa. Ela um dia estava assistindo um programa, tal, e a primeira coisa que acontece, qual que é? Simpatia. É ou não é? Tem gente que a gente simpatiza. Dá para explicar por que a gente simpatiza com uma pessoa? Não. Tem gente que você olha, às vezes você nem não ouviu, não conhece. Isso acontece em vários lugares. Você olha e, sei lá, gostei dessa pessoa. Deixa eu ver o que ela tem para falar. Ah, gostei do jeito que essa pessoa fala. Deixa eu ouvir mais. Ah, essa pessoa aqui, ó, ela me faz bem, ela me faz pensar.
quando ela fala, eu penso diferente. A gente não pode jogar isso fora. Não pode. Porque é igual aqui na igreja. Olha quantos pregadores nós temos. E cada um tem gente que tem a sua identificação, a sua simpatia por um, que às vezes não tem pelo outro. Olha, eu gosto da maneira que o fulano fala. Olha, eu gosto quando a bispa ela tem aquele jeito. Olha, eu gosto, aquilo me faz pensar. E eu não estou dizendo tome-nos como referência. Mas estou dizendo, tome, de repente você é uma pessoa que tem dificuldade, sabe, de perceber as coisas, de ver as coisas. Talvez te falta mesmo, falta experiências boas. Talvez você não teve pessoas perto de você na tua casa, você não teve carinho, você não teve doação, não teve generosidade, né? Ou seja, não teve gente ali fazendo, cuidando de você. E não é uma vez na vida, né? É um tempo para você, há tempo para você aprender. Olha, eu sei como é que faz. Olha, eu sei como que deve ser feito isso. Olha, eu sei como que isso aqui... A própria peça nos mostra uma coisa que foi boa. Foi ruim, por um lado. O pai do Davi não ter proximidade com ele. Mas foi bom ele ter mais proximidade com a mãe. É ou não é? Que tinha coisas que Davi a gente via, que ele desenvolvia, que ele fazia... mas porque o que ele aprendeu com a mãe. Aquela distância emocional que havia entre o pai e ele acabou se aproximando mais da mãe, e depois a gente vê nesse cuidado dele. Você consegue ver o Jessé aqui, com aqueles 400 de Adulão? Você consegue imaginar a cena? Jessé era o pai de Davi. Aí imagina aqueles homens que não tinham imagem, que não tinham fama boa, que não tinham nada para oferecer, sabe, de renome. Você consegue imaginar o Jessé com esses homens? Cuidando deles, investindo tempo neles. Você consegue imaginar o Jessé com eles? Não, né? Não dá para imaginar. Mas daí vem, a base do Davi, passava tempo com a mãe. A mãe que, de certa maneira, né, estava ali, meu filho, sabe aquela coisa que mãe, não, meu filho, ô meu filho. Estava lá o Davi, teve paciência. Então, eu não sei se Deus está falando aqui com cada um, quem é o Davi? Quem aqui agora é o momento de derramar, de investir nos 400, para que depois eles se tornem esses homens que a gente leu aqui. Testando o caráter, para ver o que vai sair de você. Não, mas e não diga, o meu momento, não, porque agora eu tenho isso, não, porque agora eu estou passando por isso, não, porque agora eu estou nesse momento. Não, Davi estava no momento dele também de pressão. Ele estava sendo pressionado. Estava com um problema na família, estava com um problema financeiro, estava correndo risco de morte. O risco de morte de Davi era o Saul saber onde ele estava. Não era momento ali daqueles de estar ali gastando tempo com gente, mas o Senhor mandou. Então não rejeita o que Deus está colocando aí na tua vida. Uma pessoa difícil, aquele familiar que está se voltando para você agora. E não é se voltando para te explorar, se voltando para você ajudá-lo. Veja dessa maneira. É claro que a Bíblia diz para que você não seja tolo. Né? Não tenta a Deus, não vai fazer aquilo que está errado, não vai fazer aquilo que você sabe que não funciona. Mas quantos aqui que Deus está falando, é momento agora de você investir em pessoas, de você ajudar pessoas, de você dar condições, de você tomar a atitude certa. E não eu vou esperar quando eu estiver com uma situação melhor.
eu vou esperar terminar isso aqui, aí eu me envolvo. Não, é agora. É tornar pessoas que Deus está colocando ali, pessoas que estão na pior, e você tirar, você explorar e colocá-las na melhor condição. E o explorar que eu estou dizendo é de exploração, de levantar aquilo, puxar para cima e falar, esse é o teu melhor. Essa é a versão de você que você deve investir. E vamos explorar isso aqui, vamos descobrir mais isso aqui. Como também se você é aquela pessoa que ainda resiste em pegar alguém como uma referência para você. Para de ser arrogante, soberbo, orgulhoso. E pega, não, deixa eu olhar para alguém, eu preciso de uma referência, de repente eu nunca tive. E você tem. Gente que está fazendo um bom trabalho, gente que venceu seus complexos, que venceu o seu passado, gente que não é mais a pessoa que já foi. A gente precisa estar perto de gente que teve a força em Deus para mudar de vida. Como eu falo, dentro da igreja, se você está perto de gente há anos, para alguém não dizer assim, mas está contraditória essa palavra, está falando que quem chegar, você deve investir. Quem chega, você investe. Mas quem fica igual a figueira, 3 anos ali, não dá fruto, o que a Bíblia manda fazer? Corta, tira dali, que você está inutilizando a terra. Tem gente que teve de você, teve de Deus, teve da igreja, teve da família, teve chance, teve oportunidade, teve condições, teve tudo e não quer. A pessoa não quer. Tem gente que teve base em casa, teve exemplo, e a pessoa toma a decisão diária, eu não quero. O que você tem que fazer? Não perca o seu tempo. Você já viu, já falou, já fez. Eu tenho que lembrar a todos aqui que ninguém tem obrigação de salvar ninguém. Ninguém tem. Não, porque eu tenho que fazer até tal pessoa salvar. Não, você tem que fazer ela saber. Então, essa palavra aqui é uma palavra daquelas que é o fio da navalha, aquele fio de corte. Se você é um Davi que está sendo testado no seu caráter, e Deus está mandando gente para você melhorar, gente para você tratar, gente para você cuidar, gente para você levantar, seja o Davi. Mesmo na caverna de Adulão, invista, ensina, coloca a mão naquilo para ver aquilo crescendo, fala, prega, ajuda, tenha generosidade, doe. Agora, se você é um dos 400, pega e aprenda. Eu preciso ter humildade. Deus pode estar falando comigo agora e trabalhando primeiramente a minha humildade. Não adianta. Eu preciso de uma referência. Eu preciso pegar alguém que Deus já colocou, que eu já ouvi falar, alguém... Porque eu sempre falo assim, às vezes a pessoa... Tem gente que tem experiências com Deus maravilhosas. Experiências com Deus que são ímpares. A pessoa, ela sabe, Deus chama ela ouve, ela escuta. Ela tem um sonho de Deus mesmo. Tem muita gente que fala que tem sonho que não é de Deus. É um sonho, apenas. Sabe, dorme de barriga cheia,
pensa muito durante o dia, durante aquele período da vida, em alguém, em alguma coisa, em alguma situação, depois sonha com aquilo, porque é um produto do cérebro. Mas tem gente que tem sonho de Deus. Que Deus coloca algo na pessoa ali que não é comum. Que Deus permite, Deus dá àquela pessoa uma experiência ou experiências que não são comuns. E ali Deus já começa uma obra, Deus começa um trabalho na vida daquela pessoa. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas quebra a cara, sofre, se bandia para um lado que está errado, consumismo, um vício, um comportamento emocional que não é agradável, mentira, né, um desvio de caráter. E aí, como que uma pessoa vai começar a ver Deus? Alguém que ela vai tomar como uma referência. Então, essa referência vai ajudá-la primeiro a sair de onde ela está. Que ela vai seguir alguém, ela vai seguir. Que é o que Paulo disse. Sede meus imitadores, como eu sou. Ou seja, Paulo, como é que ele chegava às vezes, e tendo pouco tempo ali, para ele segurar pessoas, como é que ele fazia? Não adianta ele chegar e falar, não adiantaria, Jesus tal fez isso. Mas quem foi Jesus? Então Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês vão começar a ver, vocês vão começar a perceber coisas em mim que não são comuns para vocês. Então me segue, porque eu estou seguindo Cristo. Então se eu estou no caminho certo e você me seguir, você está no caminho certo. É para sempre? Não. Mas por um tempo a gente precisa de uma referência nessa terra. Você precisa ter alguém que você olha, alguém que te inspire, alguém que motive você. Porque no começo, até a gente ter uma fé viva, a gente ainda vive de motivação. Quantas pessoas que na igreja estão chegando, ou estão já há um tempo e que não têm fé. Mas motivação a pessoa tem. É ou não é? Tem coisas que motivam ela. Então, uma pessoa que motiva ela, pode levá-la a fazer a coisa certa. Que foi o que Davi fez. Davi tinha uma fama já. Tinha matado Golias. Todo homem em Israel já tinha ouvido falar de Davi. Então, quando esses homens encontraram Davi, o que o Davi falava para eles era ouvido, era acatado, era recebido bem, porque esse cara é isso. Então, eu vou fazer igual a ele, eu vou dar ouvidos a ele. Eu vou fazer o que ele está dizendo. Eu vou me colocar debaixo da autoridade dele. E olha onde eles chegaram. Que é essa passagem que a gente leu aqui. Homens que se tornaram líderes, homens que se tornaram indispensáveis. E esse seria o título que eu daria para esse culto. De dispensável por qualquer pessoa a indispensável para os melhores. Foi isso que aconteceu com esses homens. Graças a Deus, graças a Davi, graças à humildade deles. Quem é você nessa palavra? Você é um dos 400? Que precisa ter humildade. E daqui a um tempo, você vai poder dizer também, graças à minha humildade. É o que eu estou dizendo. Eu trabalhei com uma pessoa, não foi um Davi, pelo contrário, foi um Saul. Mas que graças a Deus que eu trabalhei com ela, que eu vi coisas que eu pensava, na verdade, eu penso assim também. Eu também faria igual essa pessoa está fazendo, mas olha quanto é ruim isso. Olha quanto isso é... Eu estou vendo aqui, olhando alguém
alguém agir assim é muito ruim. Então aquilo mexeu comigo. Não aceito. Não aceito. E eu vejo que dentro de todo mundo tem um pouco disso. E se a gente não tiver humildade para reconhecer e força em Deus para mudar, chega um tempo que é aquilo que a gente mais falou, criticou, nossa, olha o que o fulano faz, olha o que o fulano fala. O que eu já vi. Esses dias ainda eu falava isso para minha esposa. Eu lembro de uma pessoa que ela falava para mim, que ela trabalhou da mesma maneira. Trabalhei com fulana, tal, mulher de tal pastor, que é assim, assim. Aí um belo dia, ela teve uma atitude, eu falei assim, para. Falei, para. Eu falei, para, porque você está fazendo igual fulana fazia. Lembra da fulana? Não. Falei, é igual. É a mesma atitude. É o mesmo tipo de comportamento. Na hora ela nem reagiu, nem respondeu. Ou seja, se a gente não vigiar, a gente repete os erros das pessoas que a gente mais criticou. Repara. Quantas vezes, se a gente vê até em filme, até do ímpio vem esse exemplo. Quanta gente que falou da política, entrou na política e fez exatamente o que criticava o outro fazer? Foi ou não foi? A gente tem exemplo da campanha de 2022. Gente que desceu a lenha em algumas pessoas e agora você vai ver a pessoa lá na foto do lado da pessoa que falou, que criticou, que desceu o pau, A gente vê quantas vezes, aí nos filmes, quantas vezes que a polícia que fala do bandido fazendo algumas coisas, está lá daqui a pouco a polícia fazendo, no lugar do bandido, mas com a autoridade da polícia. Quantas vezes aqui no altar, a pessoa, ela fala a frase mais bonita, prega a coisa mais santa. E aí a gente fica sabendo, às vezes, dos bastidores, que aquilo que foi combatido, aquilo que foi ali corrigido de alguém, que a autoridade do altar corrigiu, do obreiro, corrigiu do membro, mas ele estava fazendo. Que ele passou a fazer, o que ele no altar assim, ele esbravejou, ele pulou, meu Deus! Mas de repente, onde não tinha uma câmera, onde não tinha ninguém o assistindo na posição, estava lá fazendo, estava errando, estava falhando. Mas os outros... Não. Eu começo aqui por mim. A Bíblia diz, quem está de pé, cuide o quê? Se eu não tomar cuidado, eu tropeço nas pernas. Não é alguém que vai me derrubar, eu posso tropeçar nas pernas. Se não houver humildade, Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Eu não sou o cara, eu não sou o bom, eu já não passei disso, não. Os exemplos que eu estou dizendo para você, por exemplo, os meus, não são coisas que nunca mais, são coisas que eu devo estar atento. Porque se isso já esteve dentro de mim, não pode voltar? Não pode voltar? Não, uma coisa que eu já fiz, eu já superei. Não, o diabo, se tem uma coisa que o diabo ele é crédulo, o diabo crê numa coisa como nós deveríamos crer na salvação. No quê? O diabo crê que as coisas se repetem. Você pode ter, assim, não sei quantos anos vence isso, o diabo acredita. Vai acontecer de novo. E ele vai de novo tentar. E ele acredita nisso.
Então, quantas coisas que ele diz, não, isso aqui ficou lá para trás. O diabo não acredita. Ficou, não, vou de novo bater nessa mesma porta, vamos ver se ela não abre para mim. Vou de novo forçar aquela brecha, vamos ver se eu não passo. Seja qual for aqui a sua posição nessa palavra. Dos 400, que deve tomar uma referência, começar, ou se caiu, recomeça, não é tarde demais para recomeçar. Deus tem falado conosco, de que para nós, o povo dele, o povo de Deus, a gente não tem que aceitar ter um fim de ano lamentável, sofrível, decepcionante, não. Nosso fim de ano tem que ser um fim de ano estrondoso, poderoso, abençoado. Se você está na posição de Davi, não dê desculpas não, o meu momento agora, eu não estou na minha melhor fase financeira, porque eu estou enfrentando tal coisa. Deus está colocando gente e Ele está te falando agora, te dando a sabedoria. Invista, ensina, cuida, levanta, explora essa pessoa, o melhor dela, para que ela veja o que ela não está vendo. Trabalha, invista nessa pessoa, invista. Porque você vai ter resultado dela lá na frente. E não é resultado que ela vai te dar, vai te gerar lucro, vai te dar alguma coisa. Não, você vai ter resultado vendo ela crescer, prosperar, se tornar uma pessoa excelente, viver em alto nível, como esses homens aqui que nós falamos, de 2 Samuel 23. E se você está tendo percepções agora, faça a sua parte. Tem gente também aqui que precisa entender. Deus já colocou gente na caverna de Adulão, já investi, já adubei, já reguei, já podei, e mesmo com tudo isso não frutificou. Então agora corta. E vai gastar sua energia, seu tempo e sua vida com aquilo que frutifica. Coloque-se em pé, por gentileza. Vamos falar com Deus. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Qual é a sua posição nessa palavra? O que Deus está requerendo de você? Humildade, para tomar um Davi como referência. Pegar o Davi como uma referência para a sua vida. Sim, o Davi da Bíblia, mas de repente tem alguém que esteja numa condição como a de Davi hoje, que você vê, que você conhece. Alguém que você está vendo. Alguém que você está percebendo. Alguém como um Davi. Uma pessoa que você está aí e não precisa fazer força para pensar, não, olha, tem tal pessoa que se eu não tive antes referência na vida, agora eu percebo que Deus me dá uma referência. Deus colocou tal pessoa no meu caminho. Às vezes essa pessoa é o teu cônjuge, sabia? Quantas pessoas que depois que se casaram, a vida delas mudaram. Teve gente que foi sair de casa, encontrou uma pessoa que mudou a vida dela. Mudou a perspectiva. Mudou a maneira da pessoa
não mais aceitar as coisas. Mudou a força, a pessoa passou a, não, isso aqui eu vou colocar força, eu não vou mais aceitar e me conformar com isso aqui. E tem gente que Deus está dizendo, chega de ficar aí, de ir de um lado para o outro, só sair do mesmo tipo de lugar para ir para um outro parecido. Chega de sair do mesmo tipo de pessoas para ir para outras parecidas. Os 400 entre eles não se animaram, não se encorajaram. Olha, 400 não tinha um entre eles que teve o poder de alterar os demais. Davi teve. Não adianta a gente pensar que todo mundo é igual, não é. Tem gente que você passa a ouvir que a tua vida prospera. É assim. Sempre vai ter gente invejosa que vai dizer, não é. Olha esses homens. Quando eu digo ouvir, não quer dizer só escutar o som da voz. Eu estou dizendo ouvir e fazer o que a pessoa está dizendo. Eu estou dizendo seguir os conselhos. E eu sei que Deus está colocando Davi diante de pessoas para mudar a vida, para mudar para um novo tempo, para colocar pessoas em um novo ciclo e abençoar a vida delas. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor colocou Davi na minha vida já. Eu soube ver quando tinha, meu Deus, Saul. E eu te agradeço pelo Senhor ter mostrado para mim quem era Saul, as obras que não deviam ser repetidas, reproduzidas. O que foi para mim um espelho, para revelar, meu Pai, por meio das obras, as atitudes, as palavras, de uma pessoa que havia de pior em mim. Porque não adianta eu saber o que há de pior numa pessoa, eu não posso mudá-la. Mas quando o Senhor coloca alguém que mostra o que há de pior em cada um de nós, isso nos é muito útil. Porque aquilo, meu Pai, nos dá vergonha, aquilo nos dá força, aquilo nos dá, meu Deus, uma base para caminharmos para outra direção. Não alimento mais isso, não continuo mais, não falarei mais assim, não farei mais assim, não vou mais repetir essa atitude, não vou mais ter esse comportamento. Mas como é bom também, meu Deus, quando o Senhor coloca diante de nós um Davi. Quando o Senhor nos mostra alguém que nos inspira, alguém que nos motiva, alguém que desperta em nós um querer a excelência, querer fazer, querer realizar, querer, meu Deus, descobrir coisas que nós ainda não sabemos de Deus, querer intimidade com o Senhor, temer o Senhor. E eu oro, Senhor, para que pessoas aqui descubram quem é ou quem são os Davis, meu Deus, que vai ajudá-las, que vai dar, meu Deus, essa motivação do início, que vai ser uma referência para essa pessoa, para ela agir, para ela fazer, para ela se espelhar, para ela iniciar um projeto, meu Deus, um projeto do céu, um projeto do Senhor na vida dela. Dela não ficar mais envolvida com coisas inúteis e fúteis, para ela não continuar mais alimentando, meu Deus, só as emoções. Quem é o Davi, Senhor? Quem são os Davis que o Senhor vai usar para inspirar, meu Deus, para encorajar, para dar a essa pessoa força que ela precisa para lutar, para sair, meu Deus, dos lugares onde ela entrou por outras referências.
E quem são aqui, meu Deus, também eu peço. Revela para cada um, para cada Davi daqui, que o Senhor quer usar, meu Deus, para abençoar outras pessoas. Tem Davis aqui, meu Deus, que ainda não se identificaram no Senhor como aquele que mesmo estando num momento de pressão, em que o seu caráter está sendo testado para ser aprovado, para ser promovido, para ser colocado no trono, para ser, meu Pai, exaltado. E no meio disso tudo o Senhor tem enviado pessoas. O Senhor tem enviado os 400. Numa época, meu Deus, em que o Davi não tem casa, não tem trono, não tem dinheiro sobrando, não tem comida sobrando para tanta gente assim, onde ele não tem sequer segurança do lugar que ele está. Mas foi nesse tempo, meu Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Repita comigo: o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe do meu momento. Diga: Ele sabe do meu momento. Ele sabe do meu coração. Sim, meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E eu peço, meu Pai, que cada um aqui venha receber do Senhor confirmação, que venha ser, meu Pai, agora atendido nas suas orações, que tenha, meu Pai, a resposta do que pediu, e que saia daqui, meu Deus, sabendo para onde vai, o que deve fazer, para quem deve fazer, com quem deve fazer. Como também, Senhor, eu peço que aqueles que vêm, meu Deus, já investindo, semeando, que plantaram, que regaram, que adubaram, que podaram essa figueira, e essa figueira não deu fruto nenhum. Já são anos, e para que ninguém, meu Deus, tenha dúvida, são anos, meu Deus, de frustração, porque apesar de todo o investimento, nenhum fruto. Que essa figueira, meu Deus, seja tirada dessa terra, para que novas sejam plantadas, para que novas árvores, novas mudas sejam plantadas, e nelas sejam investidas, meu Deus, a nossa sabedoria, o nosso tempo, a nossa vida, as nossas palavras, as nossas orações, o nosso dinheiro. Que o Senhor nos ajude, nos dando sabedoria, nos colocando no lugar, meu Pai, exato em que o Senhor nos quer. Se um dos 400 de Adulão, se Davi, se, meu Deus, o agricultor que deve tirar a figueira, qual é o lugar que o Senhor tem para nós? Qual é, meu Pai, a direção que o Senhor tem para cada um de nós? Eu oro para que assim o Senhor abençoe cada um. Que o Senhor levante esses homens. Levanta como bons, não, meu Pai, bons, meu Deus, de perfeitos, mas aqueles que foram trabalhados pelo Senhor, que tiveram um caráter, meu Pai, trabalhado e promovido pelo Senhor, para se tornar o melhor homem, o melhor pai, o melhor marido, o melhor irmão, o melhor filho, para se tornar o melhor líder, para se tornar como um Davi, o homem generoso, o homem que investe nas pessoas, o homem que cuida, o homem que encoraja, o homem que treina, o homem que gera resultados em pessoas que fazem a diferença. Que o Senhor nos torne, cada um, meu Deus, um homem assim. Um homem segundo o coração do Senhor. É o que eu peço para mim, para todos os que estão aqui. E eu creio na tua obra, eu creio que estar aqui já é e faz parte do trabalhar do Senhor na nossa vida. Que assim, meu Pai, a obra que o Senhor já começou, que ela não pare, que ela continue. E seja pela nossa voz, pelas nossas mãos, pelas nossas obras, pela nossa permanência num lugar, meu Deus, pelos nossos investimentos, generosidade, que o Senhor continue essa obra. É o que eu creio e te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.